Bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo da hora que vocês vão ver esse vídeo, né, a nossa videoaula. E eu espero que seja proveitosa essa aula, né, que está sendo gravada por conta da segunda-feira que, além de o Microsoft estar com problema, eu também tive um problema em casa, mas vai dar tudo certo, né. Essa aula também eu acredito que vai ser tão proveitosa quanto as nossas aulas presenciais à distância. O assunto de hoje é serviço ao cliente. Introdução. A partir dos anos 90, com a difusão do ambiente empresarial do conceito de supply chain, como forma da atuação integrada e voltada para o atendimento ao cliente, ganhou espaço dentro das empresas a atenção dada à área de serviço ao cliente. O serviço ao cliente tem várias definições quanto à sua abrangência e função exata. De forma geral, compreende as atividades de processamento de pedidos, faturamento, pós-venda e atua como elo entre vendas, logística, marketing e produção. Que elo é esse, professor? É aquela coisa. A tentativa de você definir se o serviço está bom ou não é muito importante. Ele está sempre ali tentando mostrar como indicador, né, do serviço, se o serviço está bom ou ruim, levando em consideração a questão das vendas, mas as vendas só vão ser possíveis se a produção estiver produzindo o suficiente, mas também o nível de serviço só vai ser adequado quando a logística entregar corretamente o produto ao cliente depois de ser vendido, e também após o marketing tentar da melhor forma possível ofertar os seus produtos, essas ofertas devem ser, o produto deve ser tal qual que a oferta indicou, né? E da mesma forma que chegue da melhor forma possível e adequadamente para o cliente os produtos após a compra, né? Em geral, houve um ganho enorme em relação à questão do nível de serviço ao cliente com o passar do tempo, e esse ganho vem refletindo, né, nas organizações como diferencial competitivo, pois aquelas empresas que não conseguem ter um nível de serviço adequado para os clientes, automaticamente elas vão perder mercado e, consequentemente, poderão vir à falência. Acompanhamento da satisfação do cliente. Como parte do planejamento estratégico, a área de serviço ao cliente desempenha, além do serviço de atendimento pessoal ou via meios de comunicação, as atividades de monitorar a satisfação dos clientes, avaliar sua lealdade e acompanhar sua fidelidade. Na realidade, a questão da lealdade e fidelidade nunca vai ser 100%. Mas por que nunca vai ser 100%? Por quê? Porque as pessoas não vão deixar de sair no local, às vezes a 20 km, para poder comprar, né, justamente naquele local específico que a pessoa compra no dia a dia. Se ela está lá a 20 km, está precisando de alguma coisa, ela vai comprar naquele canto, né? É de praxe, isso é o atual, né? Mas essa lealdade e essa fidelidade pode se dar no dia a dia, né? Corriqueiramente, quando o cliente está ali próximo, e próximo dele tem vários outros concorrentes, por isso é que é muito importante a questão do nível de serviço. Tem vários outros concorrentes, se ele for bem atendido, se ele receber um nível de serviço adequado, ele vai voltar várias e várias vezes a consumir naquele mesmo estabelecimento. Prestar serviço logístico faz parte do conjunto de serviços que as empresas oferecem ao cliente e são essenciais para a obtenção de resultados, pois estão diretamente relacionados às entregas e precisam ser pontuais nos volumes, nos prazos e dentro das especificações solicitadas. Ora, se o cliente pede 20, chega a 10, né, claro que ele vai ficar insatisfeito porque vai faltar produto para ser ofertado aí para a clientela. Mas também existe o contrário. Existem aqueles fornecedores que quer dar uma de colar-colou, né? Você pediu 20 caixas de um determinado produto, aí o fornecedor vai e manda 25. É só 5, eu acredito que ele pode ficar, já vai junto na nota fiscal. Não é bacana, não é adequado, né? O nível de serviço cai porque os clientes vão reclamar, né? E o cliente pode até deixar de comprar da empresa se continuar acontecendo esse tipo de coisa com frequência, né?
Os prazos também são bastante importantes, né? Tem que manter o prazo, tem que entregar no prazo que foi estipulado e com as especificações adequadas, sem nenhum problema, sem nenhum erro, né? Com notas fiscais sem erros também, para poder não ter problema aí na hora de dar a entrada do produto no cliente, né? Quando é o caso de uma logística está entregando aí para uma loja que comercializa esses produtos. Na composição dos serviços logísticos aos clientes destacam-se disponibilidade de produtos, capacidade de fornecer as necessidades dos clientes. Essa disponibilidade de produtos, né, tem que ser satisfatória, tem que ter uma quantidade adequada, mas não pode ser demais, porque se você tem uma quantidade a mais do que você precisa num determinado período de tempo, você vai estar imobilizando capital e vai ter um custo maior, né? E isso vai sobrecarregar aí na lucratividade ou vai obrigar a empresa a estar aplicando preços maiores e automaticamente ficando menos competitivo no mercado. Prazos de entrega representam o tempo entre receber o pedido do cliente e a entrega, né? E isso deve ser o mais curto possível, com a maior qualidade possível também. Confiabilidade representa a capacidade de cumprir uma data acertada e tem que cumprir essa data. Isso tem que ser de praxe, isso tem que ser missão de toda a organização que trabalha com entregas de produtos diversos. A acuracidade, precisão das informações, significa a habilidade de combinar qualidade com quantidade. O que significa isso? Significa que se o cliente pediu 10, o outro pediu 20, eu não posso estar colocando 25 para um, 15 para outro, ou faltando, né, unidades, ou faltando alguma coisa, ou em desacordo com a nota fiscal, não. A acuracidade vem no sentido de estar acurado, de estar de acordo, de estar tal qual aquilo que foi pedido e tal qual o que tem nas notas fiscais. Objetivo do serviço ao cliente, né? Os objetivos da área de serviço ao cliente podem ser divididos em 3 grupos estratégicos. Primeiro, estratégia de estoque. Nesse grupo são determinados os níveis de estoque dos produtos de venda, sua localização em relação aos pontos de venda e como serão os controles sobre os volumes e as disponibilidades. O que significa isso? Isso é muito importante saber onde é que tem mais, onde é que tem menos, porque às vezes uma empresa parceira específica está necessitando de uma quantidade X de produtos que está zerado e a outra está sobrando, né, em demasia às vezes, e são parceiros, né? Parceiro no sentido de que é do mesmo grupo. Se é do mesmo grupo, automaticamente ela pode estar transferindo uma parte dessa mercadoria para o parceiro, para que não falte. Por quê? Porque esse grupo existe uma meta geral, uma meta global. E são objetivos que devem ser atingidos, né, de forma global também, todo mundo junto. Então, cada um se ajudando para poder esse objetivo ser atingido. Estratégia de localização. Nesse grupo, as empresas devem definir os locais de reabastecimento dos pontos de venda, como atacadista, varejista e centro de distribuição, em locais avançados, né? Essa estratégia de localização é muito importante, muito interessante, porque não dá para você ter mais um fornecedor a grandes distâncias. Para poder diminuir essa distância, você tem que ter um entreposto, você tem que ter um atacadista, você tem que ter um centro de distribuição avançado, próximo, para poder você ter produtos lá no momento que você precisar. Porque dessa forma, é isso que as organizações tentam fazer, com que não tenha um custo muito alto com estocagem, mas também não deixe faltar produto. Isso só acontece se você tiver fornecedores muito próximos ou se tiver um centro de distribuição que esteja mantendo aí os seus estoques aí sempre no limite, não deixando sobrar nem faltar. Estratégia de entregas. Definem-se nesse grupo os modais de transporte rodoviário, aéreo, ferroviário ou outro, e quais serão as rotas para as entregas. Nem sempre a rota mais próxima pode ser a primeira e vice-versa, nem sempre a última vai ser
a primeira e vice-versa, vai depender aí de uma série de variáveis, né? Variáveis essas que nós podemos levar em consideração a questão da necessidade do produto. Muitas empresas utilizam a rota inversa, né? Justamente por conta da questão do trânsito, justamente por conta da questão dos horários que os funcionários devem estar voltando para as suas casas e para a empresa. E como se dá essa rota inversa, né? Às vezes começar da última entrega, você vai cedinho, quando não tem trânsito, para a última entrega, não, para o canto mais longe, perdão, para o local mais longe e mais distante, e você volta fazendo essas entregas até chegar na última, que é a mais próxima da empresa, né? E consequentemente os colaboradores já estão praticamente na hora de largarem lá o seu turno e não vão fazer hora extra, não vão estar demandando um tempo maior para poder estar chegando na empresa. Serviço ao cliente, principais reclamações. São atrasos na entrega, isso é terrível, né? Atraso na entrega. O atraso pode repercutir em falta de produto na prateleira, e falta de produto na prateleira é perda de venda, e perda de venda é diminuição na lucratividade, né? Isso é terrível. Produtos, qualidade também. Produtos danificados, um serviço inadequado aí na distribuição e itens esquecidos, né? Quando a empresa esquece de estar colocando lá na expedição, na hora que está saindo, uma determinada caixa de um produto que era para ir para determinado cliente e ficou lá na doca, esquecida, né? E quando chegam lá, vão procurar e veem lá a caixa esquecida lá que a empresa deixou, né? Como forma de medir o desempenho da área de serviço ao cliente, podemos dividir suas principais atribuições em 4 grupos. Primeiro, transportes, porcentagem de entrega no prazo, né? Porcentagem de pedidos na data solicitada e número de avarias ou entregas com danos, né? Não é para ter nada disso, né? A porcentagem de entrega no prazo tem que ser o maior possível. Porcentagem de pedidos na data solicitada, né? Tem que ser a maior possível. E o número de avarias tem que ser a menor possível. Ou entregas com danos também a menor possível ou até zerado. Produtos. Número de devoluções de pedidos em relação ao total expedido e valor das devoluções em relação ao faturamento. Devolução nunca é satisfatório. Por quê, professor? Porque a devolução automaticamente faz com que a empresa ela tenha um retrabalho, né? Vá voltar aí produtos aí no caminhão, né? E às vezes esse produto, essas devoluções acontecem por questões de avaria, e a avaria se dá por manuseio dos produtos na hora da expedição, na hora de mandar esses produtos para o cliente, e isso gera prejuízo de forma geral para a organização. Disponibilidade. Nessa medida de desempenho, devemos avaliar o número de produtos sem falta no estoque, o número de pedidos entregues integralmente, o índice médio de pedidos em atraso e o índice de atendimento dos pedidos completos, né? Tudo isso tem que ser levado em consideração e tem que ser feito, né, com o menor tempo possível, para poder o tomador de decisão, né, o gestor, possa estar tomando a melhor decisão possível em relação a esses índices, né, e quando tiver ruim esses índices. Processamento. Nesse quesito, medem-se tempos mínimos, máximo e médio de processamento dos pedidos e a porcentagem de pedidos processados. E apura-se o número de erros na emissão dos documentos. Na realidade, não é para ter erro nenhum na emissão de documentos. Mas, infelizmente, pessoal, existe erros, né, na emissão de documentos esses que nós podemos entender como os DANFs, né, das notas fiscais, e isso é terrível. Por quê? Porque o produto pode ficar barrado, né, junto aí às Cefaz, né, que geralmente monitoram, junto aí às polícias rodoviárias federal e rodoviárias estaduais, e
E isso gera aí uma demora, né, um atraso, gera transtorno diverso por conta de um erro de emissão de documento. Penalidades impostas pelos clientes por falha do serviço. Redução de compras, ele reduz, né, a quantidade comprada. Advertência, encerram as compras, né, isso já é o extremo. Redução das compras e recusaram novos produtos, né, a recusa de novos produtos que esse fornecedor possa estar fornecendo para esse consumidor, para esse cliente. E isso é ruim. Por quê? Porque se você estiver perdendo espaço, né, por conta de falhas, por conta de erros, vai chegar um momento que você não vai ter mais clientes suficientes para poder estar vendendo aí seus produtos e, consequentemente, a empresa vem à falência. O nível de serviço logístico, né? Atender com eficiência o cliente final é um dos objetivos no modelo de cadeia de suprimentos e, para isso, é preciso prestar serviço de qualidade em todas as etapas da cadeia de suprimento. Em todas as etapas, pessoal. Não adianta a produção ter um nível de serviço bacana, mas automaticamente o pessoal que entrega não tem um atendimento bacana. A área de venda vende beleza, a pessoa sai satisfeitíssima, mas as pessoas que vão entregar deixam a desejar e o elo é quebrado e automaticamente o nível de serviço cai. E essas pessoas às vezes nem pensam no bom atendimento inicial que receberam na empresa. Eles vão pensar mais em que? No serviço ruim do final, né, da interação que o cliente teve aí com os funcionários quando foram entregar mercadorias. A medida de desempenho mais usada com relação ao atendimento aos clientes é conhecida como nível de serviço. O nível de serviço é um indicador da qualidade que serve para medir como o fluxo de produtos e de serviços aos clientes está sendo atingido e gerenciado, e resume em apenas um indicador como os esforços das empresas estão sendo alcançados. Qualidade do atendimento aos clientes. Estabelecer e manter um nível de serviço elevado de qualidade assegurada, a qualidade do atendimento aos clientes e possibilita uma estratégia de fidelização de mercado. Mais uma vez, repetindo, né? Uma estratégia de fidelização não significa que a pessoa vai sempre comprar naquele mesmo estabelecimento. Uma estratégia de fidelização significa que a pessoa vai estar voltando várias e várias vezes a consumir no estabelecimento, não necessariamente que vai comprar apenas lá. O nível de serviço é um indicador médio de desempenho das várias etapas do serviço logístico e as empresas podem atingir vários níveis de serviço conforme a alocação de recursos dedicados. Exemplo de nível de serviço, pessoal. Se a empresa decide, por exemplo, que não quer ter falta de produtos em estoque para venda, elas eleva os estoques de segurança para um alto nível, o que dará conforto para atender aos pedidos dos clientes, porém, com maior custo financeiro de estoques. Nesse caso, temos um alto nível de serviço, exemplo, nível de serviço de transporte, né? Digamos que o nível de serviço de transporte é o número total de entregas feitas no dia pelo número total de entregas solicitadas. Se em determinado dia foram programadas 20 entregas e todas as entregas previstas foram feitas, podemos dizer que o nível de serviço das entregas de produto do dia foi de 100% nesse sentido, de ter sido feita a entrega e ter sido feita a entrega na hora correta, certo? Mas vale ressaltar que quando a empresa opta por aumentar um nível de serviço em detrimento a estar aumentando também o custo de estocagem, e isso vai ter um custo, né? Isso vai sofrer um transtorno na organização. Por quê? Porque ou ela vai lucrar menos, ou ela vai ter que vender mais caro, e vendendo mais caro, né, automaticamente, às vezes, diminui a quantidade vendida, porque os clientes vão buscar empresas que tenham um preço mais competitivo e, consequentemente, que tenha um custo menor aí nos seus processos logísticos, que tem como fazer esse custo menor, né? Tem empresas que, às vezes, através dos problemas que acontecem no dia a dia,
fazem com que esses custos elevem muito. E se esses problemas são resolvidos, automaticamente esse custo cai e, consequentemente, o preço do produto pode vir a cair também. Principais componentes do nível de serviço logístico. Procedimentos adequados, né? E tem que ter procedimentos, tem que ter uma forma padronizada de se fazer as coisas, né? As pessoas não podem fazer da forma que querem. Compromissos de entrega, né? Tem que ter um compromisso, isso tem que ser missão. Se a entrega tem que ser no dia 7, ela tem que ser feita no dia 7, tudo tem que ser planejado para poder as entregas serem feitas no dia que foi planejado. E se não der para poder fazer a entrega, e tem que ter você tem que ligar para o cliente e falar o que aconteceu, e tem que fazer de tal forma que o cliente entenda que aquilo não foi totalmente sua culpa. Níveis de estoque, né, também é muito importante para o nível de serviço. Instalação, garantia. A instalação tem que ser adequada, porque às vezes há uma necessidade de uma quantidade maior de produtos, mas as suas instalações não têm equipamentos adequados para poder estar verticalizando aí o seu estoque, consequentemente o espaço diminui e você não consegue atender uma demanda específica em determinado momento, né, por conta de ter instalações inadequadas, ou você vai ter que aumentar o seu custo alugando novas instalações para poder estar atendendo uma demanda, né, que se espera em determinado momento. Acompanhamento do status de pedidos em andamento. E esse acompanhamento de status de pedido, acompanhamento também é chamado de follow-up, atendimento rápido e queixas e reclamações. As queixas vão acontecer, mas o que vai fazer a diferença é o quão rápido você consegue resolver, né, esses problemas, essas reclamações, essas queixas que os clientes vão fazer de alguma forma, né, e você tem que estar preparado para poder atender essas queixas e resolver o mais rápido possível, entendendo que o cliente tem razão, né, e que você está aí para poder estar resolvendo, né, e não ficar com raiva quando o cliente está reclamando, porque infelizmente alguns funcionários de algumas empresas, né, em vez de estar tentando resolver o problema, fica com raiva do cliente por o cliente estar fazendo alguma reclamação da organização. Custo do nível de serviço logístico. Para as empresas que estabelecem um nível de serviço elevado, é necessário informar que, quanto maior o nível de serviço desejado, maior será o custo para atingi-lo, pois, à medida que aumentam as vendas, seus custos também aumentam. Os custos associados ao nível de serviço surgem em função das necessidades de estrutura e de logística, para lidar com exigências maiores ou menores no atendimento aos clientes. Se um determinado pedido tem como requisito de compra a necessidade de que as entregas sejam feitas a cada 8 horas, precisamos de maiores custos de transporte e operadores ao invés de clientes com entregas mensais. O que significa? Significa que os custos do nível de serviço logístico, né, ele aumenta conforme a exigência, né, e conforme a competitividade do mercado, né? Mas você tem que estar reduzindo esses custos aonde dá para ser reduzido. Aonde não dá, não adianta você diminuir o custo necessário e automaticamente diminuir o nível de serviço, né? Porque está tirando aí um custo necessário que consequentemente faz com que o nível de serviço caia e afasta aí clientes, ou faz com que os clientes consumam menos aí os produtos ou os serviços dessa empresa. Indicadores de desempenho. Aumentar a eficiência operacional e a produtividade é o objetivo central nas empresas. E toda atividade empresarial deve ser passível de avaliação. Tudo deve ser passível de avaliação, pessoal. No caso de atividades relacionadas à cadeia de suprimentos, uma série de indicadores são úteis aos gestores e ao fornecer elementos de avaliação e orientação. Ter indicadores significa monitorar a qualidade interna e externa de seus parceiros. Conforme Pires, devemos dividir dois grupos as medidas de avaliação, em dois grupos as medidas de avaliação de desempenho da cadeia de suprimentos. Que grupos são esses? Os indicadores de desempenho interno e os indicadores de desempenho externo, né? Aqui nós temos os indicadores de desempenho interno, podem ser divididos em 4 grupos, né?
atendimento aos clientes, gestão de estoques, armazenagem e transporte, atendimento aos clientes, né? Tem que ver aí o nível de atendimento, se os clientes estão satisfeitos com o serviço que está sendo prestado. Gestão de estoque, né? Se o estoque está adequado, que não falte, que não sobre demais, né? Tem que ser adequado, sempre tem que estar no limite um pouquinho para mais, mas que esse pouquinho para mais não deixe que o custo eleve tanto que não seja tão interessante ter esse estoque a mais. A armazenagem também da mesma forma, né? A armazenagem deve ser adequada e os equipamentos devem estar sendo adequados para o nível de estoque que está sendo estocado na organização. A verticalização dos estoques é algo interessante, né? E quanto mais máquinas para poder estar fazendo com que essa verticalização dos estoques seja feita mais rápida, vai ser melhor ainda, né? Com empilhadeiras e em alguns casos, né? No caso da Natura, alguns equipamentos de automação, né? Sem precisar que o ser humano esteja presente em todos os processos aí para poder estar retirando os produtos quando são requisitados. E transporte, né, da mesma forma, os transportes deve ter um nível de serviço adequado, mas que esse nível de serviço não eleve tanto os custos, mas que também não retire custo de onde é necessário para poder ter um nível de serviço adequado de prestação de serviço aí para os clientes. Aqui nós temos a descrição de indicadores, como calcular esses indicadores e o tipo de indicador. Aqui nós temos o indicador pedidos completos e no prazo, né, entregas realizadas dentro do prazo e das especificações, e como calcular isso, entregas completas dividido pelo total de entregas, né. Nós temos aí o fill rate, né, porcentagem de pedidos entregues integral, percentual de pedidos integral dividido pelos pedidos totais, isso é uma outra forma também. A acuracidade de inventário, diferença entre o estoque físico e contábil, percentual estoque físico versus estoque do sistema, né? Tem que estar batendo o mais próximo possível. Nós sabemos que geralmente numa empresa que tem uma grande rotatividade de produtos, essa acuracidade é difícil gerar uma acuracidade de 100% aí. É difícil, muito difícil. Por quê? Porque há perdas, há produtos variados, há furto, há uma série de coisas que fazem. A fraude, né? Nós também temos o stockout, volume não vendido por falta de estoques, né? Valor de venda perdida em função da falta. E isso é muito importante, tem que estar sendo averiguado e deve estar sendo aferido, né, sempre. Temos os slow movers, produtos em estoque sem movimentação há 90 dias, e isso gera a imobilização de capital, como eu já havia falado, né? Percentual de estoque, slow movers dividido pelo estoque total, para saber o percentual de estoque que está parado aí há um determinado período de tempo, e automaticamente esse estoque parado está deteriorando a lucratividade do negócio, com os custos logísticos aí sendo inseridos mês a mês esse produto, chegar ao ponto que esse produto não vai ter mais lucratividade para o negócio. Tempo médio de carga versus descarga, tempo de parada de caminhões para carregamento, para carregarem ou expedir, né? Cálculo de tempo entre a chegada e a saída, pedidos atendidos por dia, volume de pedidos expedidos dia, percentual de volumes por dia versus volume total, custo de transporte com percentual custo total, valor gasto por mês com transporte, custo de transporte dividido pelo custo total, percentual de utilização da capacidade de carga, avalia a utilização plena da capacidade de transporte para ver se o caminhão está saindo com o maior espaço possível sendo utilizado, né? Para que o caminhão não saia batendo, não saia com poucos produtos. Percentual de carga expedida dividido pela capacidade de entrega.
Aqui nós temos indicadores de desempenho externo, né? Indicador, descrição e cálculo, da mesma forma que o outro. Primeiro, entregas dentro do prazo, entregas realizadas dentro do prazo e das especificações, e entregas completas dividido pelo total de entregas. Entregas devolvidas, número de entregas devolvidas parcial ou total. O indicador se dá através do percentual de entregas devolvidas dividido pelas entregas totais. Recebimento dentro do solicitado, a descrição, a quantidade de produtos entregue dentro do especificado. Cálculo, percentual de produtos conforme total de produtos entregues. E tempo de entrega, né, o lead time, como nós já falamos várias vezes. Tempo que o fornecedor leva para fazer a entrega. Percentual de pedidos na data, dividido pela data efetiva de entrega. Os indicadores devem ser apurados com uma regularidade curta que permita aos gestores uma avaliação frequente e rápida da evolução dos trabalhos internos e externos. Também se devem difundir a todos os envolvidos quais indicadores são apurados e sua periodicidade, a fim de envolver todos na sua gestão e no desenvolvimento de melhorias futuras. Esse é o nosso conteúdo, eu espero que tenha sido proveitoso, pessoal. E vocês podem estar acessando quantas e quantas vezes vocês precisarem. Espero que tenha sido proveitoso e um excelente final de semana para todos. Tudo de bom.